Bom, Belo Horizonte que está completando hoje 115 anos e nós trouxemos aqui o Gelton para falar um pouco também sobre a importância de Belo Horizonte também, né, Gelton, nesse cenário econômico brasileiro. O Belo Horizonte vem crescendo muito, né? Começou com uma cidadezinha pequenininha e hoje já destaca aí, já figura pelo menos o top 5, acho que da economia brasileira, né, Com Gelton? certeza. Muito bem-vindo. Cidade BH, cidade que conquista, né? A gente percebe a cada ano a evolução da cidade, como que ela se posiciona, inclusive no cenário internacional hoje, e a gente recebe um número cada vez maior de turistas, né? Agora é importante sempre a gente ressaltar os trabalhos que são realizados pela Prefeitura, em primeiro lugar, para o cidadão belo-horizontino. E esses equipamentos públicos também são utilizados pelo turista. Sim, e é bom ressaltar também sobre a importância que tem essa economia, até mesmo para nós que moramos aqui em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte, dentre outras histórias, está figurada como uma das cidades hoje mais caras para se morar. Isso Sim. É verdade também, Gelton? Você concorda com esse destaque? Inclusive vou ler algumas coisas daqui a pouco, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É verdade. Uma das primeiras questões é porque, como a gente tem um padrão de renda um pouco acima, e obviamente o nível de desemprego de Belo Horizonte hoje é o menor do país, então, a questão da elevação dos custos é um pouco normal, tendo em vista essa renda disponível. Hoje né? você disse que o nível de Belo Horizonte, o desemprego, é o menor do país? Isso. Uau, isso já tem cerca de 2 meses. É um bom elogio para o aniversário, né? Claro, com certeza. A gente tem o que comemorar. É uma boa evolução, né, Gelton? Com certeza. Agora, Belo Horizonte, a gente sabe que cresceu mais do que o esperado, né? Belo Horizonte foi construída ali, tem até a Avenida do Contorno, Isso. E ela cresceu, ela ultrapassou esses limites. E como que isso influenciou realmente na economia? Uma cidade que não estava preparada para crescer tanto e começou de repente a crescer mais do que o esperado. Na verdade, tem 2 conceitos importantes da gente trabalhar. Um é desse do planejamento público. Então, quando a cidade surge, ela vem de Ouro Preto, que era a antiga capital, para Belo Horizonte, né? Foi feito um estudo e aí decidiu-se por Belo Horizonte, porque Ouro Preto não tinha espaço para crescer. E Belo Horizonte, saindo da cidade de Sabará, foi um território tirado de Sabará para ser a nova capital. E sendo assim, essa comissão fez um planejamento inspirado aí em cidades como Paris, como Washington, para se planejar e organizar politicamente, já que ela ia ser a capital do estado, né? Um momento também de transição, que o Brasil passa a viver uma república e inspirado nesses ares é que a cidade é planejada. Inicialmente, nesse planejamento, pensou-se que, no máximo, ela chegaria a cerca de 200 mil habitantes, o que aconteceu aí já pela década de 40. Então, planejar é uma coisa que a gente sempre faz, mas, graças a Deus, a cidade cresceu muito mais do que isso e hoje gera inúmeras oportunidades, não só de negócios, mas de emprego e renda para a população que aqui vive e para todos que continuam chegando na cidade. Eu quero até ler uma notícia que está aqui. A capital de Minas ainda é uma cidade grande que alia a qualidade de vida sem ser tão cara. Embora BH não ocupe as primeiras colocações em nenhuma das categorias de alto custo, os gastos com imóveis e transportes são semelhantes aos da metrópoles caras como Brasília e São Paulo. E aqui tem um quadrinho dizendo que, por exemplo, o que está caro em Belo Horizonte, Gelton, que é o transporte, o automóvel, o combustível, o transporte público, é a 4ª mais cara. Os serviços, produtos de limpeza e serviços domésticos também é a 4ª mais cara. A moradia, que é o aluguel, condomínio e telefone, é a 6ª mais cara. E alimentação, arroz, massas, carnes, frutas, restaurantes, é a 6ª mais cara. Mas também tem algumas coisas que são muito mais baratas. Por exemplo, os cuidados pessoais, aí a mulherada ama, né? Só uma pausinha, a gente está vendo imagens ali da Igreja Batista da Lagoinha, diretamente da Antônio Carlos. Avenida Essa Antônio bonita, Carlos, gente. O trânsito está fluindo, né? O trânsito flui bonito ali, Está olha. fluindo. É bem diferente da minha cidade, São Paulo. Se fosse São Paulo, imagina como estaria ali. Mas é bom a gente apreciar as imagens de Belo Horizonte enquanto a gente faz o programa, né? Porque hoje a gente está homenageando BH. Exatamente. Bom, e é importante ressaltar que houve um projeto, né, na Antônio Carlos, que é essa avenida que está aparecendo ao fundo,
e por isso que a gente tem essa fluidez do trânsito. Exatamente. Houve um planejamento em termos dos ônibus e dos veículos. Que não faz muito tempo, né? Não, e os ônibus passam pela pista do meio, ganhando mais velocidade e, obviamente, priorizando aí o transporte público. Muito bom. Então, e uma das coisas mais baratas também, além dos cuidados pessoais, perfumaria, salão de beleza, higiene pessoal, medicamentos, é a 10ª mais cara, ou seja, está quase figurando as mais baratas, e vestuários e calçados, só coisa para mulher, né? Ô, gente. Roupas, calçados, cama, mesa e banho, é a 2ª mais barata, Belo Horizonte. Educação, cursos e material escolar é a 3ª mais barata, e lazer e entretenimento, academia, cinema, casas noturnas é a 3ª mais barata. Ou seja, tem os prós, tem os contras, mas continua sendo muito bom habitar em Belo Horizonte, né, Gelton, na questão econômica. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Além disso, né, é uma cidade que acolhe muito bem, que os moradores gostam de receber o visitante. Então, são coisas fundamentais aí quando a gente discute tanto do aspecto econômico quanto do turismo, que é uma coisa hoje importantíssima na economia da cidade. E aí, quando você fala, por exemplo, da questão da moda, talvez as pessoas que não são daqui não saibam da importância desse polo da moda em Belo Horizonte. Ele é, inclusive, um dos projetos mais relevantes da Belotur hoje, né? E a gente trabalha, a gente tem vários polos aqui. Se a gente pensar, por exemplo, tem um bairro que chama Barro Preto, que a gente tem muitas lojas, a gente tem outros bairros, como a Floresta, como Prado, como Lourdes, que já é de alto valor agregado. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, tanto na produção de moda, quanto em sapatos e bolsas. E aí, talvez, obviamente, por isso é que os preços são mais baixos, dada essa produção em maior quantidade. E já que você tocou nesses assuntos dos projetos da Belotur, eu queria que você falasse um pouco desses projetos. São 34 anos já fazendo projetos aqui em Belo Horizonte. Conta um pouco dessa história também, Gelton. Como surgiu tudo isso? Quais são os novos projetos para esses, talvez, mais 115 anos? Aí nós não vamos viver mais 115 anos, né? Mas para a próxima geração que vem por aí. Ótimo. Na verdade, a Belotur é uma empresa pública que trabalha com o turismo, né? E foi criada nesse sentido exatamente para facilitar a gestão, para ter uma maior propensão a captar recursos e executar processos e projetos com mais facilidade. Então, nesse sentido, a Belotur hoje tem uma infinidade de projetos, mas a gente vai tratar de alguns especificamente, como esse da moda que a gente falou, mas a gente pode ressaltar, por exemplo, o turismo de saúde. E a gente tem uma qualidade técnica muito grande nos nossos médicos. Em algumas áreas nós temos uma especialização muito grande. A questão da cardiologia, a cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, o tratamento de câncer. Então, como a cidade se especializou, muitas pessoas vêm para cá para fazer esses tratamentos, passam a morar em Belo Horizonte durante um tempo, ou vêm tratar e voltam. Então, é um centro de referência hoje nessa área de saúde. A gente pode destacar algumas outras áreas também que são fundamentais. Nós temos uma avenida aqui em Belo Horizonte que chama Silviano Brandão. Lá a gente chama de Polo Moveleiro. Eu sei bem então, dessa são avenida. 4, você vai lá sempre? São 4 quilômetros dos dois lados em que você tem todos os tipos de móveis. Então, realmente é um local importantíssimo, não só para a cidade, até porque as cidades vizinhas e outras pessoas vêm comprar aqui pela qualidade do produto e, obviamente, também pela qualidade do atendimento e do preço. Sim. Também você tocou em Lourdes, né, que sobre essa região também, que talvez acho que é o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte, em Lourdes, né, mas que também agrega ali muitos restaurantes para o pessoal da noite, pessoal mais noturno, como o paulista que vem para Belo Horizonte e quer comer, tem bastante. É um ponto muito legal, até turístico, né, para grandes restaurantes, até mesmo os pubs. Ali também é um lugar caprichado de Belo Horizonte, né, Gelton? O bairro de Lourdes, só para a gente ter uma noção, ele tem... São 60 restaurantes e ele é praticamente um shopping a céu aberto, né? Porque além dos restaurantes a gente tem a moda e tem uma infinidade de outros produtos que o turista pode andar tranquilamente, com toda a segurança, e é um local que ele permite esse convívio, inclusive, com quem reside ali, né? Então, hoje esse Polo de Lourdes é uma dos locais mais bonitos e importantes da cidade, até porque, junto a ele, já logo do lado, nós temos a Praça da Liberdade, com circuito cultural,
né, que é um local maravilhoso, importante em termos políticos, porque foi ali a primeira sede do governo do Estado. Você já pegou minha pergunta, então, por favor, fala um pouco da Praça da Liberdade. Ali você tem o Palácio do Governo, que era o antigo palácio antes da gente ter construído a cidade administrativa, né, nos últimos anos, e tem toda uma questão de logística ali que permite ao visitante e também ao cidadão belo-horizontino passear bem tranquilamente, porque a gente tem uma ligação muito grande, né? Uma das principais coisas que foram pensadas no planejamento de Belo Horizonte é essa caminhada. Em vez de utilizar veículos, né? Na época você não tinha tanto isso, e então a cidade é feita para se caminhar. Eu percebo até ali no bairro de Mangabeiras que existe um caminho paralelo, Sim. onde é dividido por, como se fosse bola de concreto, Isso. onde divide a pista do automóvel, o lugar do automóvel e o espaço pelo menos assim de 1,5 metro para que haja a pista de Cooper. Eu achei isso, quando eu vim de São Paulo, em São Paulo não tem isso, tem as pistas de Cooper, mas não é dessa forma, onde praticamente Exato. é dividido. Apesar de Belo Horizonte ser muito montanhoso, ter várias ruas bem a pique assim, o que dificulta muito as pessoas andarem de bicicleta, mas tem as áreas próprias para a caminhada, né? Isso é muito importante, até vocês citarem isso, que um dos principais projetos hoje da Prefeitura é exatamente das ciclovias. E essa é uma região toda, ela é toda cortada por ciclovias, né? E ela, além de permitir a caminhada e a utilização da bicicleta, é uma área também que tem diversas outras possibilidades, como a vida noturna, que você bem ressaltou. Sim. Né? E, obviamente, quando a gente está falando aqui na Rede Super, é um local também muito relevante em termos religiosos. Há muitas igrejas nessa região e ali, logo do lado, nós temos também uma região chamada Savassi, que nós temos inclusive uma rua que funciona 24 horas, é extremamente importante do ponto de vista econômico na cidade de Belo Horizonte. Eu queria até ressaltar isso em você, que você ressaltasse isso, perdão, falasse um pouco dessa importância do turismo na economia de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte passa essa expansão tão grande, às vezes perdeu-se até um pouco o controle, porque você vê uma frota de carro tão grande hoje, algumas coisas que não está comportando e que o Estado e até mesmo o prefeito tem feito como que a cidade tome a rédea de novo desse controle do populacional, vamos dizer assim. Mas também falar um pouco sobre esse final de ano. Junto com essa, falar um pouco sobre o final de ano, o que a Belo Tour tem preparado para o final de ano, aquilo que o final de ano pode fomentar também na economia de Belo Horizonte. Muito bom. Falando sobre isso, na segunda-feira, agora a gente inaugurou a iluminação do Natal. Então, a Avenida Afonso Pena está iluminada, a Avenida Brasil, a Praça da Liberdade foi iluminada pelo governo do estado, juntamente com a CEMIG, e a Cristóvão Colombo. Além disso, a gente tem acontecendo em Belo Horizonte nesse mês o Festival Internacional de Corais. Então, há apresentações, por exemplo, se você mora aqui em Belo Horizonte, na região do Barreiro, nós temos uma apresentação hoje, durante o horário de almoço, comemorando o aniversário da cidade, um coral, assim como outro coral que vai cantar lá no Hospital Odilon Berens. E ao longo de todo o mês, esse Festival Internacional de Corais brinda a população de Belo Horizonte, seja nas praças ou nos espaços públicos, com essas opções. Exato. E a Belo, claro, só fica à queria vontade.